Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade à nossa série de estudos sobre passagens bíblicas em que somos exortados a nos lembrarmos. E hoje vamos ler Hebreus capítulo 13, versículo 7, que diz assim: Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Desde sempre, aqueles que apacentam o rebanho de Deus estiveram debaixo da observação, debaixo do escrutínio dos homens. Tanto os de dentro, das próprias ovelhas, como também em relação aos de fora. E tantas vezes aquilo que é suportado em relação a erros dos outros, em relação aos que apacentam o rebanho de Deus, há uma exigência maior. E o seu estilo de vida, por exemplo, agora, em que esse escrutínio é muito maior, o seu estilo de vida pode ser visto através das redes sociais, o seu próprio ministério é avaliado com muito mais critério. Porquê? Porque não está confinado muitas vezes apenas à sua igreja local, porque os estudos bíblicos, as mensagens também são partilhadas nas redes sociais. E o que é que nós temos visto? Nós temos visto não somente por aquilo que nós ouvimos, mas também por aquilo que nós constatamos, por aquilo que nós conhecemos. E devido ao facto de estarmos na carreira cristã, estamos a percorrer esta carreira cristã já há dezenas de anos. E o que é que nos apraz dizer em relação a isto? Que há pastores que não assumem verdadeiramente a responsabilidade e cujo ministério e cujo estilo de vida não está bem consolidado e não está numa harmonia com a palavra de Deus como deveria estar. E as críticas chovem, portanto, de vários lados, mas o que é que nós temos reparado? Nós temos reparado que depois há um julgamento precipitado em que se julga o todo pelas partes. Aquilo que é uma minoria depois é considerado como sendo a maioria, ou então pior, que é tudo assim. E isso não é verdade. Agora, também não é de descurar o facto de que em todas as áreas, nomeadamente nesta também, há bons e pastores que são exemplares, e há pastores que não são muito dignos de crédito e que não são um bom testemunho para o Evangelho, cujas vidas muitas vezes não se coaduna com aquilo que eles ensinam, aquilo que eles pregam. Mas isto não é novo. Lembro-me de uma passagem que está em Atos capítulo 20, o apóstolo Paulo está na última etapa da sua vida, ele está na cidade de Mileto e chama os anciãos de Éfeso para ter uma última conversa com eles. E ele chama os líderes e a certa altura dessa conversa ele diz: olhai por vós mesmos e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentar-vos a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Em primeiro lugar, olhai por vós e tendo em consideração que a igreja é de Deus, a igreja não é vossa, não vos pertence. Vocês podem ter a responsabilidade e têm a responsabilidade de apacentar esse rebanho que o Senhor vos confiou. Mas a igreja é de Deus, o rebanho é de Deus, não é vosso. E depois ele continua, e no versículo 29 diz: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão ao rebanho. E que dentre vós mesmos, reparem na gravidade desta afirmação, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Eu, ao longo dos anos, eu conheci pastores que me desapontaram. Mas, pela graça de Deus, foram poucos. Uma minoria. Porque a maior parte daqueles que eu conheci foram uma bênção para a minha vida. Representaram bem e foram um bom exemplo. Não somente em relação à sua igreja local, mas o seu ministério foi mais alargado. E o rebanho de Deus foi beneficiado, foi abençoado através do exemplo das suas vidas e através do seu ministério. Mas como há este escrutínio agora maior do que nunca,
Tantas e tantas vezes o todo é julgado pelas partes. E se alguns fazem isso, se manipulam as mentes e as carteiras dos seus ouvintes e dos seus seguidores, pensa-se que é tudo assim. Ou então é quase tudo a mesma coisa. Não é. Isso não é verdade. Ainda há pastores segundo o coração de Deus, que à semelhança de David se expõem ao perigo, enfrentando o inimigo das nossas almas. A Bíblia diz que David, que era pastor, uma vez um leão arrebatou uma das ovelhas e ele perseguiu o leão e tirou a ovelha da boca do leão. Como também, depois numa outra situação, um urso, com o mesmo intento, roubou uma das ovelhas do rebanho dele. Sabe o que é que David fez? Arrancou das garras do urso. E conheço pastores com um compromisso sério, com talentos. Eles podiam ter ido longe. Podiam ter ido longe no campo das artes, da ciência. Podiam ser empresários de sucesso. Mas eles ouviram a chamada que Pedro também ouviu. A chamada de Deus. Apacenta o meu rebanho. E eles largaram tudo, renunciaram a tudo para apacentar o rebanho de Deus. Uns fizeram seminário, outros não, aprenderam aos pés de Maria, como também, aprenderam aos pés de Jesus, como Maria, a irmã de Marta e de Lázaro, também aprendeu. Mas pessoas dignas de crédito, que deixaram um legado, deixaram uma herança, não somente para os seus filhos, mas também para o povo de Deus. Honraram o Senhor e honraram a palavra de Deus. Pastores que não somente foram e são apreciados por nós, mas, o que é mais importante de tudo, apreciados pelo Senhor. O Senhor está a ver. O Senhor não se esquece do trabalho que estão a ter para com os seus santos, para com os santos de Deus. Ao ponto de nós termos um prémio especial para os pastores que se distinguem assim. Assim como, vamos ver, 1 de Pedro capítulo 5. E nós no versículo 2 lemos assim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Eu conheci pastores e conheço pastores que eu não tenho a menor dúvida que um dia no Tribunal de Cristo eles vão ser reconhecidos, vão ser identificados como pastores que agiram assim. E vai ser uma alegria vê-los a serem coroados com a coroa incorruptível de glória. Os deveres que o povo de Deus deve de ter para com os seus pastores. O nosso versículo, nós facilmente chegamos à conclusão que devem ter uma atitude de gratidão para com eles. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus. Devemos de lhes estar gratos. Gratos devido à renúncia que eles tiveram para poderem assumir o seu ministério, para desenvolverem os seus dons. Fazem-no semana após semana, às vezes com um auditório reduzido. Mas não é isso que os desmotiva. Continuam na esperança de fazerem uma obra em que um dia o Senhor também lhes diga: bem está, bom e fiel servo. No pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Uma atitude de gratidão. Também somos exortados a honrar os pastores. Quais? Vamos ver. No capítulo 5 de Timóteo, versículo 17, na primeira carta a Timóteo, versículo 17. Os presbíteros que governem bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Aqueles que se esmeram em levar o rebanho de Deus para pastagens renovadas, para os verdes pastos. Aqueles que se preocupam com princípios, com valores doutrinários. Esses não somente devem ser honrados, devem ser dignos de duplicada honra. Devem ser honrados. Deve haver uma preocupação em relação às suas necessidades financeiras.
Reparem, nós lemos assim, um pouco mais abaixo, neste capítulo. Porque a Escritura diz, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Há pessoas que estão na obra de Deus a tempo inteiro. E usando a linguagem de Paulo, quando escreve aos Coríntios, diz, é muito que nós que vos semeamos as coisas espirituais, é muito que de vós colhamos as coisas materiais. Isto é, o povo de Deus deve de ter isso em consideração. As necessidades financeiras daqueles que lhes ministram a palavra de Deus. Pensar nas necessidades das suas famílias também. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Filipenses, lamentando, registrando e lamentando. Ele diz, no princípio do Evangelho, nenhuma igreja teve uma atitude para comigo como vocês tiveram, quanto a dar e receber. Isto é, eles recebiam o ministério de Paulo, mas quando ele tinha dificuldades financeiras, eles também supriam essas necessidades e fizeram-no mais do que uma vez. E o apóstolo Paulo registra isso. Apesar de ele também portanto, trabalhar quando ele podia, fazia tendas e até tinha meios aí, nessas alturas ele tinha meios não somente para suprir as necessidades dele, como também para ajudar os outros, mas havia épocas na sua vida, períodos na sua vida, melhor direi, em que ele necessitava de ser ajudado financeiramente. Ele registra esta atitude que os filipenses tiveram. Lemos também que, em relação aos pastores, faz parte da honra que eles merecem. É aquilo que nós também lemos um pouco mais abaixo, que diz assim, que diz no versículo 19 deste capítulo 5, não aceites acusação contra os presbíteros, senão com 2 ou 3 testemunhas. Cuidado para não criticar, para não dizer mal, para não caluniar, para não murmurar contra os ungidos do Senhor. Aqueles que governam bem, aqueles que se dedicam principalmente à palavra e à doutrina. Aqueles cuja fé, cujo estilo de vida deve ser imitado. Esses devem ser honrados e não serem criticados de uma forma leviana, não serem acusados injustamente, caluniados. Só com 2 ou 3 testemunhas é que se deve de aceitar algo contra eles, se for verdadeiramente provado. Lemos também que a sua missão, que o seu ministério deve ser facilitado. Em que sentido? Nós lemos isso em Hebreus capítulo 13, no nosso capítulo, e no versículo 17 diz assim, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Isto é, eles fazem a obra, mas se houver murmuração, se houver desrespeito, se não houver gratidão, se não se pensar nas suas necessidades financeiras, eles fazem a obra de Deus, mas fazem pagando um preço mais alto, a custo. E também, por que não dizê-lo? Se calhar não com a mesma motivação, não com a mesma possibilidade de êxito e de sucesso. Portanto, podemos facilitar a vida fazendo isto. E lemos no versículo 17. E finalmente, devemos de orar por eles. Os pastores são um alvo. Aqui uns tempos atrás eu li que alguns rituais satânicos são feitos em certos dias exclusivamente para que os pastores, aqueles que estão a apacentar o rebanho de Deus, sejam amaldiçoados. Para que armadilhas sejam colocadas no seu caminho para eles caírem. Eles sabem a importância que os pastores têm. E Jesus também sabia. Por mais do que uma vez ele cita aquele versículo do profeta Zacarias, que diz, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Às vezes o alvo não é a igreja toda, é o pastor, porque se o pastor for atingido, se ele for prejudicado, se ele for caluniado, se ele esmorecer, se ele desanimar, se ele for ferido assim, quais as consequências? As ovelhas se dispersarão. Portanto, lembrai-vos dos vossos pastores. Lemos no versículo 7.
aqueles que vos falaram a palavra de Deus, afetos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. E devemos de orar pelos pastores. Não colocar fardos que nós próprios podemos carregar para que eles não fiquem sobrecarregados e o seu passo seja mais dificultado, seja mais lento. Orar pela sua proteção, para que ao serem tentados não caiam na tentação, para que tenham discernimento, tenham visão espiritual, para que tenham a capacidade vinda do Espírito de Deus, para que descubram pastagens renovadas e assim possam levar o seu povo, para que possam levar o povo de Deus a essas pastagens que alimentam a alma. Que o Senhor abençoe os pastores. E pedimos e peçamos também ao Senhor para que aqueles que estão feridos, se calhar serem tentados a largar a mão do arado, que renovem as suas forças, de modo que possam voar alto em relação ao plano e ao propósito que o Senhor tem para eles. Apacentar o rebanho de Deus, o privilégio mais nobre que alguém pode ter. Que o Senhor abençoe.